Mia Couto, o ex-jornalista moçambicano e agora biólogo e escritor, está no Brasil. Ele veio participar de festas literárias e lançar um novo livro, A Confissão da Leoa. Ele é um dos nomes de maior destaque da literatura de língua portuguesa e falou à TVE do Rio Grande do Sul, parceira da TV Brasil, sobre a carreira e sobre a imprensa. A Confissão da Leoa. Que trabalho é esse, baseado em experiências reais e na ficção que o senhor trabalha? Sim. Bom, este livro é o primeiro livro que me ocorre a partir de um facto verídico, quer dizer assim, alguma coisa que eu experimentei no exercício da minha profissão. Eu sou biólogo e trabalhava no norte de Moçambique quando começou numa aldeia onde eu estava, começou este episódio de leões atacando, matando e devorando pessoas. Não é? Então, eu percebi que eu não estava preparado, que havia ali uma coisa que me superava, não é? Assim, eu não conseguia lidar com isso. E tive que transformar esse episódio real numa coisa ficcionada, não é? Que escritores brasileiros o senhor acredita que são seus preferidos, assim, que lhe inspiram? Sim, é muito a poesia, principalmente a poesia. E mesmo Guimarães Rosa, que era o nome que eu ia nomear em primeiro lugar, é sobretudo por causa do trabalho poético que ele faz. Não é? Ele faz uma prosa reinventada em poesia. Não é? Mas os outros também, Drummond de Andrade, João Cabral Melineto. Falando no Guimarães Rosa, algumas pessoas traçam até um paralelo entre o que vocês dois fazem na relação, principalmente de criação dos personagens, essa mistura com a fantasia e tal. Como é que, lá do outro lado do oceano, o senhor traz para os seus personagens também essas entonações e que são tão próprias? Acho que é uma realidade que ela própria realidade que nos antecede, a mim e aos escritores brasileiros, é muito comum. Aqui um sentimento... primeiro, há uma língua comum e uma língua comum de países colonizados, de países que adotaram a língua do colonizador e, portanto, que tiveram que operar sobre essa língua uma demarcação, dizendo nós não somos vocês. Não é? E isso foi feito na própria língua. Então, há essa construção de uma outra identidade em cima da língua aproxima-nos logo muito. Quer dizer, é como se aquilo fosse uma nação que estamos fazendo ali em cima da língua. Não é? Onde que Brasil e Moçambique se encontram? Eles encontram-se ali nessa história, naquilo que não pode ser nomeado, essa coisa, a maneira como se dança, a maneira como se canta, a maneira como as pessoas tocam, a maneira como as pessoas se olham. Né? Assim, acho que isso é uma herança a herança moçambicana em particular, porque a gente fala da África com uma certa facilidade, mas Moçambique viajou para o Brasil dentro de barcos, não é? Assim, naqueles navios negreiros. E essa viagem depois continuou, quer dizer, porque essa gente se misturou e misturou-se de uma maneira que não é só genética, quer dizer assim, é cultural também. Não é? Como o senhor vê o papel do jornalista hoje, da mídia, a questão de ser fiel aos fatos, de ser fantasiosa? Eu acho que se faz muito pouco jornalismo, daquilo que eu acho que para mim é o jornalismo, que é o trabalho de investigar, o trabalho de fazer pesquisa, e esse trabalho é muito substituído por uma coisa que é, agora vamos à internet, que é essa consulta rápida, não é? Que é demasiado fácil e que não pode substituir este tempo, que é o tempo de ir ao lugar e de fazer o trabalho quase detetivo. Era esse sentido da descoberta que eu gostava muito no trabalho de repórter, que era poder procurar por mim mesmo. Não é assim? E a facilidade com que o espaço da opinião passou a ser vendido, quase assim, com que as leis do mercado começaram a dominarem os mídias. Acho que sobra pouco jornalismo hoje nos mídias. Para encerrar, o senhor fala aí sobre as pessoas. O senhor convive muito, fala muito com as pessoas da periferia, pessoas que precisam de educação, que precisam de, digamos assim, de incentivos. Periferia é lugar do quê em relação à cultura, em relação à literatura, em relação a futebol e carnaval? Eu acho que, às vezes, eu penso que a periferia é o centro, quer dizer, assim, isso que nós chamamos de periferia é realmente um centro de produção de cultura, de ideias, e essa gente da periferia tem que ser tanto educada como a gente do centro, né? Devemos dizer,
que ocupam os grandes centros da cidade. É preciso educar os dois.